Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Diego, sou aluno de Medicina pela FAMEMA. Hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês. Esse aqui vai ser meu primeiro vídeo, minha primeira videoaula que eu estou postando aqui no canal. Eu sempre quis fazer um canal voltado para essa parte da educação, hoje que eu estou dando meu primeiro passo. E o tema de hoje, eu tava pensando aqui, o que eu vou falar como primeiro tema, o que eu posso falar, porque eu não me sinto, sabe, não tinha alguma coisa assim clara de como começar esse canal, de como começar a falar. E hoje é dia 11 de junho, amanhã é dia 12 e é dia dos namorados. Então eu falei, por que não fazer alguma videoaula relacionada a dia dos namorados? Como que eu faria isso dentro da medicina? Fisiologia da paixão, né? O que acontece no corpo humano da pessoa, né? Do homem, da mulher, quando eles estão apaixonados, quando eles, né? O amor, o que é a paixão, o que é o amor, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho muito interessante entender essa parte e eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar, eu vou falar, tá? Então é isso, vamos falar hoje sobre fisiologia da paixão. Então vamos começar. Deixa eu ver aqui. Primeiro aqui, o que nós iremos ver hoje? Primeiro tópico, né? O que é a paixão? Vamos falar também um pouco sobre a anatomia do amor. Quais são as regiões ali do sistema nervoso central responsáveis pela regulação hormonal dos hormônios relacionados a esse sentimento, a essas emoções. Vamos falar também sobre a química, quais são os hormônios envolvidos. Aí, essas três fases do amor é algo um pouco mais conceitual. Quais são as fases do amor e o que está presente em cada uma dessas fases em termos de fisiologia. Aí a gente entra, propriamente dito, na fisiologia sistêmica, né? Que aí é o assunto que eu quero falar com vocês. E por fim, a gente passa um pouco a parte de neuroimagem, a gente fala um pouco mais dessa questão de curiosidade, a paixão como vício, né? Porque tem muita coisa interessante para falar. A gente também, eu quero falar com vocês também um pouco sobre fazer essa comparação entre amor e esse amor maduro que a gente fala, né? Aquela coisa, acho que se você já namorou, se você namorou uma pessoa por um tempo considerável, ou às vezes você nem namorou, mas você já ouviu a gente falar que no começo é de um jeito e com o tempo o sentimento vai mudando, né? Vai esfriando a relação, né? E não é exatamente isso que acontece. Existe uma explicação biológica do porquê as pessoas têm essa percepção, né? E a gente vai falar sobre isso. E também finalizar ali sobre quando que a paixão termina, né? Porque quando ela termina, você também tem processos biológicos que acontecem, né, no sistema nervoso central, que estão diretamente relacionados com as emoções sentidas por essa pessoa, né? Pela percepção, enfim. Essa parte de curiosidades científicas eu tinha pensado em colocar aqui nessa aula, mas eu acho que eu vou deixar um pouco mais para falar sobre isso em vídeos curtos ali em redes vizinhas, que eu acho que seriam curiosidades mais objetivas. Acho que é legal falar mais em relação a isso, tá? Então, primeira coisa aqui, né? O que é a paixão? O que é a paixão? Vamos definir, né? O que é a paixão? A paixão é uma experiência universal. Todo mundo se apaixona, todo mundo vai se apaixonar pelo menos uma vez na vida. E até então é uma experiência complexa, mas que a neurociência ela tenta explicar isso da forma mais objetiva possível, tá? Então vamos lá. Amanhã é dia dos namorados, tá? E eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que acontece no seu cérebro quando você se apaixona? Você está apaixonado hoje? Você já se apaixonou? Você sabe o que acontece em termos de hormônio, em termos de regulação hormonal ali, tudo, sistematização? Você sabe o que acontece para você se apaixonar? Não só para você se apaixonar, mas como que seu cérebro roda enquanto você está apaixonado, né? Spoiler, é basicamente uma mistura de cocaína, aí você tem um pouco de obsessão compulsiva e uma overdose de hormônios. Basicamente é isso, tá? Vamos olhar um pouco para a definição científica, tá? Então, olhando para a definição científica, a gente tem
A paixão romântica ela é um estado motivacional de alto impacto, ou seja, não é uma simples emoção, é uma necessidade biológica tão fundamental quanto a fome e a sede, ou seja, é uma necessidade do ser humano. Por que é uma necessidade? Porque nós, como seres vivos, primitivos, vamos entender primitivos como seres vivos, né? Dentro da primitividade de qualquer ser vivo, a gente tem a reprodução como um dos pilares da evolução, como da vida, né? A reprodução faz parte da vida. Então, a paixão, o ato de se apaixonar, se atrair por outra pessoa, é algo primitivo, que todo mundo está suscetível. É claro que não vamos entrar em assuntos subjetivos e mais aprofundados da área da psicologia, de pessoas que hoje em dia se consideram assexuais, né, que dizem que não tem esse gatilho emocional, porque isso aí é outra área, eu não tenho propriedade para falar, e é outro tipo de conversa, tá? Mas então, essa paixão romântica, ela é caracterizada por uma atração intensa. Quando você está apaixonado, você tem um foco muito grande em um indivíduo específico. E esse foco ele é acompanhado de um desejo de reciprocidade e de união. Então, quando você está apaixonado por alguém, você também deseja que essa pessoa tenha o mesmo sentimento em relação a você e você quer estar junto o mais intensamente possível com essa pessoa durante o seu dia a dia, fisicamente, enfim, em relações e tudo mais. Então, assim, não é uma emoção simples, é uma emoção complexa. Então, a paixão ela não é só um sentimento, a gente pode falar que ele é um sistema motivacional primário, tá? Ele é uma coisa muito complexa e, enfim. Bom, e por que é importante estudar isso, né? Estudar esse tema? Primeiro, porque a paixão ela impacta a saúde física e mental. Então, profissionais da área da saúde que vão trabalhar aí na área da psiquiatria terão muitos casos de pessoas que estão com quadro aí por questões emocionais relacionadas a relacionamentos, termos de relacionamento, enfim, é muito comum. Então você entender como isso funciona, o que se passa na cabeça dessa pessoa é importante, te ajuda a ter melhores condutas, certo? Segundo ponto é que, aí olhando um pouco para a parte da psicologia comportamental, entender o que como que a paixão interage com os sistemas cerebrais ali em relação a comportamento, a atividade, a impulsividade, a raciocínio. Entender exatamente como a paixão interfere em tudo isso aí, em todas essas questões, é importante para olhar comportamentos ali irracionais que a pessoa tem, que fazem muito sentido para ela, porque ela está naquele momento de paixão, mas que para você, como profissional, você fala, meu Deus. Entender a paixão também é importante para compreender esse vício, né? A depressão pós-término e a psicose, que não é incomum em términos, principalmente de relacionamentos abusivos, né? Quando a pessoa tem dependência emocional muito grande na outra pessoa, assim, viram questões, como eu disse, da psiquiatria, então é importante, né, para compreender tudo isso. E olhar a paixão como vício é uma coisa, é um ponto importante. Olhar a paixão como vício, coloquem isso na cabeça de vocês. Vício necessariamente é ruim? Não estou falando que um vício é ruim, não, as pessoas se apaixonam porque é instintivo se apaixonar, mas ela possui mecanismos viciantes para que aconteça, certo? Agora vamos lá, vamos distinguir três coisas, tá? Vamos distinguir o que é o desejo, o que é a atração romântica e o que é o apego, tá? Porque não são a mesma coisa. Existe uma pesquisadora, o nome dela é Ellen Fisher, que ela diferencia três sistemas, tá? De forma leiga ali, de forma generalizada, esses sistemas eles são confundidos, que é o desejo, a atração romântica e o apego, mas
pensando cientificamente, eles são diferentes. Ela chama o desejo, do inglês lust, como ela diz, né, ela caracteriza o desejo como a pulsão sexual, aquela coisa hormonal, aquele tesão que você sente pela pessoa. Não sei se eu posso falar isso. Aquele que você sente pela pessoa quando você está apaixonado. Isso é o desejo, certo? Isso é o lust, desejo. Aí você tem a atração romântica, que ela chama de romantic love, tá? O romantic love, ele possui um embasamento dopaminérgico, ou seja, ele se apropria da dopamina para existir, né? Ele é modulado pela dopamina, né? Vamos pensar aí, modulado não é modulado, ele é apoiado pela liberação de dopamina. Essa atração romântica, ela é apoiada pela liberação de dopamina. E quando isso acontece, essa atração romântica, quando uma pessoa está com atração romântica, é porque ela está com uma atração romântica para uma pessoa, né? Específico para uma pessoa, estou atraído por aquela pessoa. E pode ou não, né, estar junto com um desejo, certo? Aí você tem o apego, que é o terceiro sistema, que ela chama de attachment, tá? Que é o vínculo que você cria com uma pessoa. É um vínculo que vem a longo prazo, depois de meses, anos, tá? Que ele é apoiado não agora pela dopamina, mas agora pela ocitocina e pela vasopressina, que são outros dois hormônios que a gente vai ver lá ali um pouco mais pra frente na aula. E são hormônios responsáveis pelo apego. O apego basicamente não a gente vai ver lá um pouquinho mais pra frente na aula. Você tem ali o desejo, a paixão. A paixão ela é muito dopaminérgica, aquela coisa do desejo, prazer, coisa imediata. Já a ocitocina e a vasopressina quando a paixão cai um pouco, esses dois hormônios assumem essa responsabilidade de manter o amor que você sente pela pessoa. E aí eu não tô falando só de relacionamento amoroso, não. Tô falando o que você tem pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus amigos de longo prazo, né? O amor que você sente por essas pessoas envolve ocitocina e vasopressina, certo? Então, assim, são 3 sistemas que essa pesquisadora distingue, e ela faz essa distinção justamente porque neurobiologicamente falando, eles são distintos mesmo, eles possuem vias diferentes, eles possuem momentos diferentes, interpretações diferentes, tá? Então assim, o amor romântico, tá? Ele não é uma emoção, ele é uma necessidade, fisiológica, primitiva do ser humano, que é o principal responsável pela reprodução. Ponto. Vamos seguir.